que você pode fazer? Sobe no notebook, vai entrar no seu Face, compartilha lá nos grupos. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a vocês que nos acompanham em mais uma noite. Vamos começar mais um estudo. E eu gostaria de convidar você a abrir no Salmo 1 comigo. Vamos fazer uma leitura. Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Isso é como se fosse um salmo de introdução desse primeiro livro do Salmo, né? Onde Davi faz a distinção entre o justo e o injusto, né? Ele fala primeiro dos cuidados que o justo tem e aonde está a sua prioridade, aonde está o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor. E constantemente ele medita nela, que é de dia e de noite, né? A lei do Senhor é todo o conselho de Deus. A lei que eles tinham lá era o Pentateuco, né? Gênesis a Deuteronômio. Então todo o conselho do Senhor, aonde o salmista tinha prazer. E aí ele vai dizer a consequência disso, que o justo ele é como uma árvore plantada à corrente de água, ou seja, ele é sustentado por essa lei. Ele cresce e é sustentado, e no seu devido tempo ele dá fruto. Ou seja, tem ótimas consequências por se deleitar na palavra e na lei do Senhor. E tudo que ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, porque eles não são. O prazer deles não está nessas coisas. Eles são como palha que o vento dispersa. Isso é uma alusão do que no juízo, no dia do juízo, eles não prevalecerão. Serão condenados por Deus, por seus pecados, por não se arrependerem deles, né? Então é um salmo onde onde Davi faz essa distinção daqueles que servem e daqueles que não servem. E a aplicação que eu faço para você que nos assiste é: se você serve ao Senhor, siga esse conselho do salmista. Porque é natural para aquele que serve ao Senhor ter prazer na lei dele. Não é uma coisa que é um dever que você tem que se esforçar. Nós temos que nos esforçar em se esmerar na palavra. Mas o nosso esforço ele é com prazer, não é uma obrigação. Então onde é que está o seu prazer hoje, né? Está na lei do Senhor, na meditação dela, ou nas coisas fúteis e passageiras desse mundo? Então que meditemos nesse salmo essa noite, e eu, nesse mesmo espírito, convido você a orar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, pelas ricas misericórdias do Senhor, pois elas são a causa de não sermos consumidos. E por meio da fé nós cremos que elas se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, ó Pai. Se nós não dependêssemos dela, nós não estaríamos aqui em pé hoje, Senhor. Muito obrigado por a oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja. E por meio desse canal, usando-o para a sua glória, para propagar a boa notícia, a palavra do Senhor, o conselho do Senhor a todos aqueles que estão nessa rede, ó Pai. Assim eu peço, Senhor, que o Senhor abra corações e mentes, leve-nos cativos a Tua palavra essa noite, Pai. Prenda-nos a ela, Senhor, para que nós assumamos um compromisso leal e fiel
Que nós não nos preocupemos com as coisas desse mundo, que nada desse mundo nos prenda, Senhor. Que o nosso prazer esteja nela, de dia e de noite, Pai. Que o Senhor dê esse sentimento a nós e nos alumia, Senhor, à luz da Tua palavra essa noite. Perdoa os nossos pecados, ouça a nossa oração e nos conforme à imagem de Cristo cada dia mais, Senhor. E receba agora para si por meio deste trabalho. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos chamar o nosso pastor reverendo Mário para dar o estudo essa noite. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E a questão provocativa, né, é quem pode fazer esta oração, né? Então, quero que você abra sua Bíblia, se você puder, né? Em Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso de número 10. Capítulo 6 de Mateus, verso de número 10. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus seja gracioso para conosco nesses momentos de estudo da sua palavra. Então, antes de falarmos sobre a submissão à vontade de Deus, gostaria de meditar sobre o significado da vontade de Deus para que nos submetamos então a ela e por que devemos desejá-la. Então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar nessa noite é a liberdade da vontade de Deus. Então, o poder de Deus, ele é soberanamente livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe coisa alguma que possa interferir na vontade de Deus. Nem eu, nem você, nem a minha oração, nem a sua oração, nem essa monte de coisas que se falam aí fora hoje, né, para mudar decreto, né, declaro, essas coisas, né, que são faladas hoje, coisa alguma, presta atenção bem nisso, coisa alguma interfere na vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. Ou seja, Deus, por ser soberano, ele não se submete à vontade de ninguém, a não ser a vontade dele mesmo. A palavra de Deus nos ensina, né, quem deu ao Senhor, ou quem ensinou ao Senhor para que seja restituído, né? Onde estávamos nós quando o Senhor fez todas as coisas do jeito que ele fez, não é? Então, ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E nós não podemos interferir nisto. Ah, pastor, mas e se orar, Deus não atende? Atende, desde que esteja de acordo com a vontade dele. Senão você vai, desculpa o que eu vou falar, brincadeira, né? Mas você pode morrer de orar. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não vai acontecer. Por isso que não adianta essa coisa de você barganhar com Deus, exigir de Deus. Não adianta. Não adianta. Bom, se é assim, então para que orar? A oração, ela nos foi dada por Deus como um meio de graça para você ter comunhão com Ele, para você conversar com Ele. Não
para exigir que ele faça algum tipo de coisa. Porque o inferior não pode exigir daquele que é superior. E as pessoas hoje, elas têm um egocentrismo, né, tão grande, que elas querem colocar Deus debaixo, ou colocar Deus, né, debaixo da sua vontade. Então eu tenho que fazer as coisas do jeito que eu quero e Deus tem que aceitá-las, porque isso me agrada. E nós desenvolvemos, muita gente, né, dentro da área do arraial evangélico, desenvolve esse tipo de pensamento em tudo quanto faz. É no tipo de cântico que eu uso na igreja, o tipo de mensagem que se faz, o tipo de ensino que se dá na igreja. As pessoas ensinam você que você é um ser superior. Algumas falam que você é superior até a Cristo. Eu já ouvi isso. Agora, o poder de Deus é soberanamente livre. Ele age da maneira que lhe agrada, não importando, portanto, a nossa vontade. Deus não tem primariamente compromisso com terceiros. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Em outras palavras, Deus é soberano em si mesmo. Deus é onipotência. Onipotente. E essa onipotência faz parte da sua essência. Por isso, para Ele não há impossíveis. Por quê? Porque Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Né? Deixa eu só chamar a atenção de você que nos assiste, né, para a questão da palavra onipotente. Né? A palavra onipotente, se você for pesquisar no dicionário, ela é composta de duas outras palavras, né, tiradas da língua grega, né, do latim. Né? É omni e potentia. Né? Omni, que quer dizer todo. E potência é poder. Então, as pessoas acham, né, que onipotência quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. Só que existe um princípio de interpretação bíblico que diz que eu não posso utilizar definições de dicionários, né, filosóficos e tantos outros dicionários que existem por aí, e pegar o significado lá e tentar colocar isso dentro da palavra de Deus, porque não funciona assim. Quem dá o significado à palavra é a própria palavra de Deus. Então, o que acontece aqui? A brincadeira, às vezes, que eu faço com a igreja aqui, com os irmãos, quando eu ensino, é um raciocínio lógico, né? Errado, mas é lógico. Né? Então, assim, se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar? Entendeu? Como é que é a colocação? Bom, Deus pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar? Bom, Ele pode fazer a pedra? Pode, mas se Ele não pode carregar, então Ele não tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder e carrega a pedra, então Ele não pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar. Então você fica num beco sem saída. Como é que você vai responder? Porque tanto de um lado quanto do outro não é escapatória. Por quê? Porque a palavra onipotência não quer dizer que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir.
Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a sua palavra. E Deus não pode morrer. Deus não pode deixar de ser Deus. Então, o que a palavra de Deus nos ensina, quando o escritor sagrado inspirado usa a palavra onipotência, quer dizer que Deus tem todo o poder sobre as coisas que foram criadas. Nada escapa do seu controle. Ele controla todas as coisas, que é completamente diferente de Deus poder fazer qualquer tudo, inclusive uma pedra que ele não possa carregar, não é? Muito bem, continuando aqui. Então não há impossíveis então para Deus. Impossíveis de que tipo? No controle de todas as coisas, no direcionamento, desenvolvimento, condução, né? Não tem. No entanto, Deus não precisa exercitar o seu poder para ser o que Ele é. Ele é Deus. É independente de tudo e de todos. Ele não precisa de coisa alguma que veio a existir pela sua palavra para que ele continue existindo. Ele existe por si só, se basta em si só, não tem necessidade de coisa alguma. Ele é diferente de nós. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando ele diz, eu farei, o que quer que diga, será feito. Que é assim a palavra de Deus. Quando ele diz, haja luz, houve luz, crie-se e criou, e daí para frente, não é? Deus é soberano e sua vontade, não a vontade do homem, será feita. Por isso que você não pode cobrar nada de Deus. Por isso que eu não posso cobrar nada de Deus. Porque somente a vontade dele será feita. Então, portanto, quando eu oro, para minha oração ser ouvida, eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu oro de acordo com a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo nos dá essa orientação, né? Nos mostra esse ensino, dizendo o seguinte, que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, porque o próprio Espírito conhece até mesmo as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. Então você quer orar de acordo com a vontade de Deus, você precisa, em primeiro lugar, ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não faz oração. Você faz conversa, faz reza, faz sei lá o quê, menos oração. Orar é conversar com Deus na intercessão do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há oração. Quem não nasceu de novo, ou seja, quem não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e recebeu o Espírito Santo no momento em que creu, não pode orar. Não pode orar. Você, Deus não ouve essa oração. Pastor, mas lá na Bíblia está cheio, né? Se me buscares de todo o coração. Então você precisa ler assim, né? Para quem está sendo dirigida essa palavra? Para todas as pessoas indistintamente? Não é. Não é. É para o povo judeu. E nós somos hoje o Israel de Deus. Então eu não posso pegar as coisas que são de propriedade e uso exclusivo de Deus para com o seu povo e estender isso a qualquer pessoa que não o conhece e não tem o seu espírito. Muito bem. Liberdade de existência, ou seja, os homens, por mais poderosos que sejam, na realidade
estão poderosos em decorrência de alguma posição que ocupam, das riquezas ou prestígios de que possuem, do sucesso de suas realizações, ou até mesmo devido à proximidade com pessoas influentes, que, por sua vez, se encaixam em alguma das colocações que nós chamamos acima, né? É uma pessoa importante, que tem muito dinheiro e tal, né? Ou seja, o poder, ele não é derivado da pessoa, diferentemente de Deus. Todo o poder deriva dele mesmo. Ele não precisa de algo externo para ter poder. Ou seja, ele tem poder, então, em si mesmo. Entretanto, quando a Bíblia fala do poder soberano de Deus, ela se refere não a um estado determinado, então, por fatores externos, tais como dinheiro, fama, prestígio, etc., mas sim a sua própria natureza. Deus não simplesmente está poderoso, ele é o próprio poder. Por isso, se manifesta poderosamente. Veja o que diz o salmista no Salmo 62, verso de número 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Ou seja, faz parte dele, é próprio dele, faz parte da sua essência. Deus é tão eterno quanto o seu poder, ou seja, o seu poder de Deus não acaba nunca. Não teve nem começo nem fim. Ele sempre foi e será o que é, independentemente de qualquer elemento externo a ele. Por isso que a Bíblia não tenta explicar a existência de Deus. E aqui nós lembramos de Agostinho, né? Que dizia o seguinte, que para quem não crê em Deus, não existe argumento suficiente para convencê-lo de que ele existe. Mas para quem crê em Deus, não precisa de argumento algum. Nós cremos em Deus porque Ele nos chamou para isso. Ela parte apenas do fato consumado, esse poder, né, de que Deus existe, manifestando o seu poder em seus atos criativos. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, versículo de número 1, está escrito lá: no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. No princípio criou, esse verbo criar, no hebraico, é bará. E esse verbo significa você criar a partir do nada. Então não é, por exemplo, como o nosso aqui, né? Você fala assim, ó, ele criou. Mas você não tem essa ideia que foi do nada, porque nós não conseguimos criar do nada. Nós sempre criamos alguma coisa a partir de algo já existente ou algo pré-existente. Deus não, ele cria, né, ou criou todas as coisas a partir do nada. Ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. O poder de Deus, diz o nosso irmão Charles Spurgeon, que é como ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao onipotente. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesões, nem toma ele emprestado das suas criaturas, ou seu esplendor. Ele próprio é a grande força central e o organizador de toda essa energia.
Então, Deus, Ele é poderoso por Ele mesmo e tem liberdade de usar desse atributo de poder. Liberdade de decisão, que significa poder de determinação. Pelo fato de Deus ser todo-poderoso, Ele pode determinar livremente as suas ações, diferentemente de nós. Nós não podemos determinar livremente as nossas ações. Por quê? Porque nós somos dependentes. Alguém já desse, né, um exemplo que é muito simples, né? Você fala assim, você acha que você pode tomar decisões livremente? Escolha não pecar. Vê se você consegue. Escolha não respirar. Veja se você consegue. Então eu preciso pensar muito bem, né? Antes de a gente aceitar muita coisa que é ensinada por aí, né? Então, Deus executa, ou melhor, voltando aqui, né? Pelo fato de Deus ser todo-poderoso, Ele pode determinar, então, livremente as suas ações. O que de fato faz, manifestando tal poder nos seus decretos. Aí a gente precisa estudar quais são, né, os decretos de Deus. Deus eternamente tem diante de si uma infinidade de possibilidades e decisões sobre todas as coisas. Entretanto, Ele decidiu fazer do modo que fez por seus próprios motivos, sem que haja a possibilidade de influência de ninguém, nem de anjos, nem de homens. Ele faz. Deus tem diante de si todas as possibilidades para tomar decisão, diferentemente de nós, que nós não conhecemos todas as opções. Não sei se essa estatística, o tanto quanto é verdadeira, ou se ela ainda perdura, mas diz que um enxadrista, né, que é a pessoa que joga xadrez, ele consegue prever um lance que o seu adversário faz 30 jogadas à frente. Só que Deus tem todas as possibilidades, não 30, todas elas. Então, como é que nós vamos tomar decisões nas nossas vidas, né, baseadas em pouquíssimas opções que nós temos, né? Por isso que Ele é Deus e nós não, né? O plano de Deus é sempre melhor, porque foi Ele quem sábia e livremente o escolheu. Então, aqui já tem, né, mais uma questão, né, para provocar nossa mente, né? Quando a Bíblia fala de eleição, que Deus escolheu uns para estarem com Ele na vida eterna, lá no céu, e outros Ele deixou no estado que está, e vão viver a eternidade, viver na eternidade, com seus pecados no inferno. Você fala, bom, mas Deus é injusto. Só que, veja o que diz aqui, o plano de Deus é sempre o melhor. Goste você ou não, o plano de Deus é sempre o melhor. Ele já perguntou para mim, mas pastor, Deus não podia ter deixado Adão e Eva morrerem e fazer tudo de novo? Não. Por quê? Porque
essa foi a melhor opção, porque foi essa que Deus escolheu para fazer. Mesmo que eu não entenda, né? Algumas pessoas parecem mesmo uma coisa assim meio maluca, né? Como é que Deus cria as coisas, mesmo sabendo do que vai acontecer, deixa o homem pecar, cair, se encarna e morre no lugar do pecador. Era mais fácil matar aqueles dois lá e fazer outro. Mas a nossa mente não é a mente de Deus. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Mas a certeza que eu tenho, porque a palavra de Deus me dá, é que o plano de Deus é sempre o melhor. Porque foi Ele quem sábia e livremente o escolheu. Ou seja, livremente aqui é sem influência alguma. Né? Ele faz a escolha. Liberdade de execução. Veja, Deus não tem somente a liberdade de existir, não tem somente a liberdade de decidir, ou seja, de autodeterminação, mas também tem a liberdade de execução. Ele executa, ele faz as coisas que ele escolheu. Deus executa o seu plano por meio do seu poder, conforme a sua vontade. Veja em Mateus, capítulo 8, o que diz no verso, deixa eu ver aqui, verso de número 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja o 3. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Simples assim. Por quê? Porque ele tem liberdade de execução. E aí eu quero fazer mais uma provocação aqui, né? Porque veja, o que o Senhor Jesus fez. Simplesmente disse: olha, tocou no leproso e disse: fica limpo. E ele ficou. Hoje as igrejas são assim, né? Muitas igrejas evangélicas. Você vai lá e tal, né? Traz um monte de gente lá, não sei o que, como eu já vi, né? Levanta o cara paralítico, levanta e anda. E a pessoa não consegue andar, precisa ser ajudada. Aí o milagreiro da igreja diz assim: não, mas é assim, o negócio é paulatino, não é de uma vez só. Precisa aqui voltar várias vezes para... Jesus é assim, o poder de Deus é assim. Faça. E está feito. E acabou. E não tem conversa. Só para acabar com esses milagreiros de Araque que existem hoje por aí. Não é? Então, vamos lá. Não podemos marcar hora e lugar para Deus fazer isto ou aquilo. Eu acho muito... vou usar a palavra engraçado, mas de fato não é engraçado. Né? É como é que as pessoas se referem ao poder de Deus. De uma maneira jocosa, vamos dizer assim, melhor do que engraçado, né? A respeito do poder de Deus. Você passa em igrejas por aí, tem placa lá na frente dizendo assim: olha, segunda-feira é dia da bênção do empresário, terça-feira é dia do culto do carocinho. Você vai lá porque tem o caroço, na quarta-feira é da coluna, quinta-feira lá é do joelho, sexta-feira é da caspa e daí vai. Ou seja, e se Deus quiser fazer outra coisa naquele dia, Ele não pode? Depois dizem, né, que a igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas,
nós limitamos o poder de Deus. Deus nosso querido tem o poder livre de agir, de determinar. Por quê? Porque Ele é Deus. Por isso, quando nós oramos, nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Pai, faça a tua vontade, não a minha vontade. Eu posso pedir, como Jesus nos ensinou a pedir, mas colocando a minha vontade debaixo, sob a vontade de Deus. Nunca acima da vontade de Deus, determinando a Ele o que Ele tem que fazer. Então, vamos lá. Nós não podemos marcar hora nem lugar para Deus fazer isto ou aquilo. Deus opera como e quando quer, dentro de suas próprias deliberações. Vamos pegar um exemplo bíblico aqui de longa duração. Quando Deus chama Abrão, que não era nem Abraão ainda, Ele faz um pacto com ele e diz, é só você olhar lá em Gênesis 15, e diz nesse pacto que Ele vai dar um filho, uma posteridade, vai dar um lugar para eles morarem, né? Para fazer uma nação, né? E que seria o Deus deles. Mas Ele também disse que durante 400 anos eles seriam escravos. E não adiantou o povo orar, não adiantou o povo pedir, não adiantou o povo determinar, não adiantou nada. Por quê? Porque Ele disse, depois de 400 anos, eu vou libertar vocês e vou trazer vocês para cá. Ou isso para você é a história da carochinha? Ah, aquele povo não podia ter determinado e Deus ter feito. Não. Eles podiam lá pedir do jeito que quisessem, mas Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele deliberou fazer. Por quê? Porque é o melhor. Voltando aqui. Deus age sempre conforme aquilo que Ele decretou, não dependendo de nenhum meio externo para realizá-lo, a menos que Ele assim o determine. Por exemplo, Deus poderia, se quisesse, salvar a todos os homens, independentemente da sua palavra e da fé em Cristo Jesus. Entretanto, Ele assim não faz. Esta não é a sua forma ordinária de agir, porque sábia e livremente escolheu o critério de salvação, que é pela graça, sempre pela graça, que opera mediante a fé, por meio da palavra. Romanos 10, 17, Efésios 2, 8, 9, e daí vai. De modo que sem a graça de Deus, amparada no sacrifício de Cristo, ninguém será salvo. Então, não existem dois caminhos de salvação. Só existe um único caminho de salvação determinado por Deus, que é Cristo Jesus. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. Essa história de que Deus vai chamar
povo judeu por ser nação e vai salvar, né? Porque lá Paulo escreveu, e assim todo Israel será salvo, né? E a interpretação equivocada disso não é Israel como nação, mas é o Israel espiritual, que é a sua igreja, porque nos versículos anteriores, né? Você precisa ler, ele diz que de dois povos, porque só existem dois povos no mundo, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, desses dois povos, né? Então você tinha lá o judeu que foi chamado, foi criado por Deus para proclamar o seu nome, ensinar aos povos que não conheciam quem ele era e falhou nisto, e os gentios, ou seja, desses dois povos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazem parte da sua igreja, que é o Israel de Deus. Então, não existe essa história. E não existe nenhum outro caminho que o homem tenta colocar como meio de salvação. Não é? Reencarnação, rezar várias missas para você sair do purgatório, do inferno, sei lá onde é que você está, né? Se for criança lá do limbo infanto. É invenção, gente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que existem duas possibilidades. Ou você está com Cristo, o Salvador, no céu, ou você está sem Ele no inferno. Não tem outra coisa. Né? Você pode fazer o que você quiser, ser bonzinho aos seus olhos, vai reencarnar, essas coisas aí, como dizia lá o saudoso Padre Quevedo, essas coisas não existem. Né? Então, não é assim. Né? Liberdade e limitação, ou seja, poder autolimitante. Algumas pessoas ficam desconfiadamente impressionadas pelo fato de falarmos de Deus, que é todo-poderoso, como sendo isto ou aquilo, fazendo e não fazendo, podendo e não podendo. O raciocínio de tais pessoas, que a priori pode parecer lógico, é o seguinte: se Deus é soberano, livre e poderoso, Ele pode muito bem, conforme a sua vontade, mudar a regra do jogo, modificando as leis, seus princípios de ação, seus critérios, enfim, alterar aquilo que Ele mesmo revelou e fez registrar na sua palavra. Então, é assim, ó, parece, como diz o texto, né? Parece até um raciocínio lógico, né? Bom, se eu sou soberano, então, quebrar o galho aí. Você daria sua confiança a uma pessoa que muda toda hora? Sim ou não? Eu estou parecendo aquele da outra igreja lá. Sim ou não? Não é? Nós só temos relacionamento, mesmo não conhecendo de forma exaustiva a outra pessoa, né? Nós só temos confiança naquelas pessoas que, por mais temeroso que seja, nós vamos dizer assim, nós conhecemos aquela pessoa. Você que é casado, você que tem namorada, você que tem noiva ou noivo, por que você está com ela? Com essa pessoa? Não é só porque você escolheu, é também, mas é porque você escolheu, porque você confia naquela pessoa, para ficar junto com ela, para desenvolver uma vida junto com ela. Agora, se cada hora ela te falar uma coisa, te prometer uma coisa e não cumprir, ou ela fala para você, olha, se você fizer assim, eu vou te dar um prêmio. Você faz aquilo assim, e eu decidi mudar, eu não vou dar mais o prêmio. O que você ia achar?
Com Deus é assim, Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele instituiu, aquilo que Ele decretou, somente isto Ele vai fazer. E Ele não dá procuração para ninguém. Porque tem muita gente aí orando em nome de Deus, falando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Deus prometeu? Onde está escrito? Onde está escrito? Então, nós precisamos levar essas coisas em consideração. O nosso Deus, Ele só faz aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque quando eu olho para as coisas que Ele prometeu, desde lá do passado, e vem conduzindo através da história, eu posso dizer assim, olha, eu posso confiar neste Deus porque as coisas que Ele tem prometido têm acontecido e vão acontecer. Um exemplo, lá no Jardim do Éden, Deus anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio? Veio. Ele anunciou que ele ia morrer. Morreu? Morreu. Que ressuscitar? Ressuscitou? Ressuscitou. Ele disse que ia subir ao céu? Subiu ao céu. Ele disse que vai voltar? Eu tenho certeza que vai. Porque todas essas outras coisas que ele falou que iam acontecer, aconteceram. E é por isso que eu posso confiar na palavra de Deus. Porque Ele não é homem para que minta. É assim que ensina a palavra de Deus. Afinal, Deus poderia fazer tudo isso ou não? Retardemos um pouco mais então a resposta. Geralmente, quem raciocina de forma apresentada acima, tem em mente a ação do homem como modelo. Ou seja, uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra coisa. Contentando ou cometendo o mesmo equívoco dos gregos na antiguidade, tomando o homem como parâmetro para uma comparação, como se o homem fosse a medida de todas as coisas. Ou seja, desde a Grécia para cá, só tem aumentado isto. O antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu sei tudo, eu sei fazer tudo, e não pode nada. Não pode nada. Ele está respirando aqui agora, cai duro, acabou. O homem, então, como comparação, como se o homem fosse a medida de todas as coisas. Este tipo de raciocínio encontra alento em filósofos como Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679, que entendia que o soberano de uma república, seja ele uma assembleia ou um homem, não está absolutamente sujeito às leis civis, pois tendo o poder de fazer ou desfazer as leis, pode, quando lhe apraz, livrar-se desta sujeição, revogando as leis que o incomodam, fazendo as novas. Ou seja, olha, ele falou isso nesse período aqui, né? De 1500, finalzinho de 1500 para 1600. Não é o que nós vivemos hoje? É exatamente isto. Esses homens aqui, né, que são poderosos, vai lá e muda a lei de acordo com a sua vontade para fugir do quê? Daquilo que os incomoda. Eu estava vindo agora para a igreja e eu escutei na rádio uma notícia, né, que a Lava Jato acabou aqui em São Paulo, hoje foi o último dia. Por quê? Né? Porque tem muita gente mudando as coisas, mudando a lei. Não, eu não quero saber de Lava Jato, porque amanhã eles vão chegar até mim, vão me pegar, eu tenho que me proteger. É isso que o homem está falando.
Então eu não posso crer e dar a minha confiança a pessoas desse tipo. Para a gente encerrar, tome cuidado na próxima eleição. Veja em quem você vai votar, porque tem muita gente agindo desta forma, tá bom? Nós vamos parar por aqui hoje, né? Voltaremos ao estudo então na próxima terça-feira. Não esqueça da escola dominical no domingo de manhã, não é? Por isso que ela chama escola dominical, às 9h30. Se você quiser participar conosco presencialmente, né? A igreja está funcionando de forma normal, você pode vir e estudar com a gente, não é? Então começa às 9h30, às 10 horas começa o estudo bíblico. E às 19 horas o culto vespertino, que você também está convidado a participar conosco e ouvir a palavra de Deus. Que você tenha uma noite de descanso, de sono reparador, que Deus possa conduzi-lo durante a semana, para que a sua luz, como filho de Deus, possa brilhar neste mundo tenebroso. Deus abençoe a